Pode existir um fantasma na casa da Peppa. A porquinha tem uma irmã malvada que você nunca viu. E a sua visão da família Pig vai mudar para sempre. Se ajeita aí e vem com a gente porque já vai começar mais um Team Vídeos. Suzy, você pode não ter visto a irmã da Peppa, mas a Suzy com toda certeza viu. E nós temos as provas. A imagem inicial do vídeo não era uma armadilha para te pegar. Pois acredite, a melhor amiga da Peppa sabe mais do que você imagina. Vamos voltar ao episódio O Amigo Imaginário, quando a Suzy diz para Peppa que ela tem um colega invisível chamado Léo, um leão bonzinho. Todo mundo naquele episódio pensa que a Suzy está maluca, mas não é nada disso, e tem tudo a ver com a irmã da Peppa. Pause a cena bem no momento em que a Suzy apresenta o Léo invisível para a porquinha. Aquilo, na verdade, era um teste que a ovelhinha estava fazendo para saber se a Peppa conseguia enxergar as coisas que ela vê. Mas, como a Peppa não conseguia enxergar fantasmas, a Suzy percebeu que sua amiga não iria entender a verdade. E que verdade é essa? É simples. Existe uma teoria sobre uma alma penada cercando a casa da Peppa e que somente a Suzy enxerga. Ela seria uma outra porquinha que foi a irmã gêmea da protagonista. E nós vamos te mostrar todas as provas sobre a existência dela agora mesmo. Escolha bem se vai assistir esse vídeo de luz acesa ou apagada, porque essa história pode te assustar. Gazela. Nós repetimos, somente a Suzy pode ver a irmã desaparecida da Peppa. E existe uma prova que ninguém consegue desmentir. A noite do Halloween na escola da Madame Gazela. Aquela foi a noite que revelou o mistério. Assista ao episódio da abóbora de Halloween. Todos estavam felizes e se divertindo na festa da cidade. Até que finalmente a Suzy viu uma coisa que ninguém poderia ter visto. Pause o vídeo na hora em que a Madame Gazela está conversando com a Suzy. Você vai notar que elas estão na frente de um espelho, mas somente a Suzy tem um reflexo. Todo mundo conhece a teoria da Madame Gazela ser uma vampira. E sabe qual é o melhor jeito de descobrir um vampiro? É colocando um espelho na frente dele. Se não tiver um reflexo, então é um vampiro. Repare que a fantasia da Suzy é de vampiro e que tem um morcego acima das duas só para fazer referência ao monstro. Tudo isso é um jeito do desenho te provar que a Suzy pode ver coisas sobrenaturais. E uma dessas coisas é a irmã perdida da Peppa. Ainda não está convencido, não é mesmo? Relaxa, nós só estamos começando. A foto. Você nem deve ter reparado naquela foto esquisita no escritório do Papai Pig. Até parece que o desenho estava colocando um easter egg para nos assustar. Mas aquela foto inicia o grande mistério. Para entrar na nossa investigação misteriosa, você vai ter que ir até o episódio Escritório do Papai Pig, onde a Peppa e o George visitam o trabalho do papai. Tudo parece normal ali, menos aquela foto. Pare o vídeo bem no momento em que a tela foca na mesa do Papai Pig. Nós vemos um porta-retratos com a imagem de dois porquinhos, um menino e uma menina. Tá pensando que é a Peppa e o George, não é mesmo? Esquece isso. Essa porquinha é a Olivia Pig, a irmã perdida da Peppa. E o porquinho ao lado dela também não é o George. Deve ser algum primo ou até um outro filhote perdido. E se você duvida, é só olhar as roupas deles. A porquinha menina está usando um vestido com bolinhas, uma roupa que a Peppa não usa. E o porquinho menino está usando uma gravata borboleta. Você se lembra de ter visto o George de gravata alguma vez? Nunca, certo? Além disso, a imagem está em preto e branco, o que prova que a foto é antiga. E acredite, existem várias outras provas sobre esse assunto. Você gostaria de tirar uma foto com a Peppa? Comenta a hashtag Pig pra gente se conhecer. O menino. Ainda falando sobre a foto misteriosa, aquele menino realmente não é o George. Vamos voltar ao conto da Peppa sobre o dia em que ela encontrou uma fita de vídeo antiga da época em que a mãe estava grávida. Não da Ivy, mas de outro bebê. Pausa o vídeo bem no momento em que a mamãe Pig aparece grávida e o papai Pig está com a Peppa no colo. Aquele bebê na barriga da mamãe Pig não poderia ser o George, porque a Peppa ainda era muito nova. Ela tem 2 anos a mais do que o porquinho. Ou seja, ela não poderia ser apenas um bebê de colo quando a mãe estava grávida. Se fosse assim, o George, que tem 2 anos, também seria um bebê muito jovem quando a mãe ficou grávida da Ivy. Entende o mistério? Se a Peppa ainda era um bebê de colo quando a mãe ficou grávida, então quem era o bebê na barriga da mamãe naquele vídeo? Esse mistério envolvendo os filhotes da família Pig está ficando cada vez mais intenso. O sapato. Se você quiser mesmo reconhecer a irmã da Peppa, só precisa olhar para o sapato dela. Acha que nós estamos ficando malucos? Então
Então vamos dar uma olhada na próxima prova. Vamos investigar o episódio Os Novos Sapatos da Peppa, quando a porquinha perde os seus tênis e vai comprar outro. Ela resolve que vai comprar o sapato vermelho e decide que aquele é o seu favorito. Que estranho, não é mesmo? Se são os favoritos, então por que ela nunca mais usou eles? A resposta está no conto da Peppa chamado Peppa contra George. Vá neste episódio e pause a imagem bem no momento em que a suposta Peppa e o George estão brigando pelo controle da televisão. Olha os famosos sapatos vermelhos ali, mas há algo de esquisito com a Peppa, não é mesmo? Ela está usando uma roupa diferente, com estampa de flor e estrelinhas. A protagonista não usa esse tipo de roupa. Está até mais parecida com a porquinha da foto do escritório do Papai Pig. E aí você vai dizer, espera aí, tá querendo dizer que essa menina é a Olivia Pig e não a Peppa? Sim, é exatamente isso. A irmã misteriosa da Peppa é invejosa e malvada, claro, pois ela sabe que não é a protagonista da história e por isso ela fica escondida. Ela com certeza é a personagem que está usando os sapatos vermelhos, por isso a Peppa de verdade nunca usa eles. Foi um jeito da série diferenciar as duas irmãs. Mas talvez você queira uma prova mais forte. Pôster. Existe uma imagem bem esquisita que mostra a família da Peppa no jardim de casa. Mas o estranho é que, se você olhar para a janela da casa, vai ver que existe uma cópia da Peppa olhando pela janela. Parece um erro, não é mesmo? Mas é um pôster oficial. Dizem por aí que esse foi um erro de desenho da produção de Peppa Pig e que, por mais que seja um pôster oficial, ele deve ser visto como um simples engano. Mas e se a gente te mostrar que essa imagem pode sim ter um fundo de verdade? Isso porque a foto mostra uma porquinha que não pode sair de casa. Mas qual parte da casa? Antes da gente te responder, você tem que fazer um favor pra gente. Não esquece, se inscrever é o jeito mais fácil de garantir que você nunca vai perder nenhum dos nossos vídeos. Porão. A irmã da Peppa mora ou morava no porão. Você não lembra do porão? Vamos voltar ao episódio Queda de Energia. Um resumo é que a luz elétrica acabou e que o Papai Pig foi até o porão, que fica embaixo da escada, para encontrar uma lanterna. Pause o vídeo bem no momento em que ele abre a porta e desce até a área escondida da casa. Essa cena mostra que existe um espaço embaixo da casa da família Pig, correto? Mas, para deixar a nossa investigação ainda mais misteriosa, volte até o episódio A Sala Secreta. Neste episódio, a Peppa e o George estão dentro do mesmo espaço atrás da porta, mas não existe nenhuma outra escada ali. E isso é um detalhe estranho, porque nós vimos que tinha um espaço diferente. O Papai Pig desceu até o porão e o desenho não mostrou o que tinha lá. Isso é uma prova de que existia um espaço na casa da família Pig e que este espaço foi escondido depois de uma reforma. Será que é loucura imaginar que a irmã desaparecida da Peppa morava ali? Talvez ela morasse junto com o porquinho que estava ao lado dela na foto que nós te mostramos. E os dois podem ter perdido a vida. Por isso se tornaram fantasmas que somente a Suzy pode ver, mas a Peppa não. Certo, talvez seja um exagero, e talvez essa história não seja de terror, mas pode existir uma outra explicação que envolve a tia Dot. Vamos voltar até aquela foto do escritório do Papai Pig? A menina porquinha na foto está usando um vestido com estampa de bolinhas, não é mesmo? Este é um detalhe bem interessante, porque a roupa dela se parece muito com o estilo de roupa da tia Dot. A tia Dot gosta muito de usar vestidos com estampa de bolinha, e este detalhe serve como pista para contar uma outra teoria. Neste caso, a irmã da Peppa, Olivia Pig, não seria um fantasma, mas ela viveria nos Estados Unidos junto com a tia Dot e separada da Peppa. É por isso que as duas têm estilos de roupas iguais, porque moram juntas. E por que isso faria sentido? É simples. Do mesmo jeito que a mamãe Pig tem que viver longe da irmã Dot, a Peppa precisa estar separada da Olivia. E isso seria um motivo para a irmã gêmea da protagonista ficar triste. Por isso ela se tornou malvada. E talvez você se pergunte se existem outras provas disso. E sim, existem. Carol Vaca. Para isso, nós vamos ter que voltar ao episódio de Nova York e olhar alguns detalhes bem interessantes que servem como pistas. Primeiro, vamos dar uma boa olhada nesta cena da Dona
Dona Coelho falando pra Peppa que existem várias irmãs coelho espalhadas pelo mundo. Pause a imagem na cena do aeroporto. Essa é a primeira pista que fala sobre irmãs gêmeas neste universo. Depois, vamos mais pra frente quando elas estão no táxi. Preste atenção na vitrine da loja, onde nós vemos um livro com uma imagem da Peppa. Isso é uma pista de que nos Estados Unidos a porquinha é conhecida. Ou quem sabe a sua irmã Olivia seja a porquinha famosa da América. E agora a terceira pista da teoria. Lembra da Carol Vaca? Esse filhote aparece no mesmo episódio. Vá até a cena da Times Square e pause o vídeo no momento em que nós vemos um ônibus passar pela rua. Dentro do ônibus nós vemos a Senhora Vaca, que é a mãe da Carol. Nós sabemos que é ela, pois ela veste uma roupa amarela. Agora, ao lado do ônibus, nós vemos a irmã gêmea da Senhora Vaca, ao lado da sobrinha, a própria Carol. E o que isso tem a ver com a irmã da Peppa? Tudo! Ao que parece, no mundo da porquinha, as irmãs são separadas. A Dona Coelho é separada da irmã americana. A Senhora Vaca é separada da irmã gêmea que mora nos Estados Unidos. E a Mamãe Pig vive longe da Dot. Percebe como a mesma história se repete? A Peppa e a Olivia estão em continentes separados. E nós sabemos o motivo: o computador. Volte ao episódio O Livro da Mamãe Pig e pause o vídeo bem no momento em que a Peppa mostra para o George os pontos no jogo da galinha no computador da mamãe. Essa imagem mostra os nomes dos vencedores do jogo. E todos os 6 primeiros jogadores nós conhecemos, menos o último. O 7º jogador tem as letras iniciais O e P. Não existem personagens com essas iniciais no desenho, a não ser a Olivia Pig. E esta é apenas uma teoria, mas o que nós apostamos é que, na verdade, a Olivia morou algum tempo no porão da casa, mas foi separada da Peppa para ir morar com a tia Dot nos Estados Unidos, do mesmo jeito que as outras irmãs do desenho fizeram. E sabe qual é o mais engraçado? No jogo, a pontuação de Olivia é 142. E sabe qual é o episódio 142 de Peppa Pig? É a história do dia de folga da Dona Coelha. Justamente o episódio onde ela troca de lugar com a sua irmã gêmea, a Senhora Coelho. Você acha mesmo que foi um acidente os criadores da série colocarem aquele número ali? Bem, se você acha mesmo isso, por mais que seja uma teoria, está precisando passar um pouco mais de tempo no nosso canal para descobrir a verdade. Tá curtindo? Então, clique em um dos 2 vídeos que deixamos na tela e segue com a gente. Até a próxima!